Olá, meu nome é Tailane Rocha, eu sou graduanda do curso de Letras Português na Universidade Federal de Roraima. Atualmente sou bolsista de iniciação científica pelo CNPq, orientada pela professora doutora Verônica Prudente Costa. É desta pesquisa que se origina o trabalho aqui apresentado, que tem como tema o corpo feminino e a culpabilização da mulher em Niket, uma história de poligamia, e Ventos do Apocalipse, ambas obras da escritora Paulina Chiziane. O principal objetivo deste trabalho é analisar a representação dos corpos femininos em Niket, Ventos do Apocalipse, e a maneira como as personagens femininas dessas obras são inferiorizadas e culpabilizadas por tudo o que acontece ao seu redor. De acordo com a pensadora nigeriana Oyeronke Oyeyun, as categorias de gênero são classificações ocidentais que foram impostas a algumas sociedades africanas durante o período colonial. Nesse período, o colonizador levou para essas sociedades a ideia de que o corpo feminino não tem nenhum valor. E, além disso, impôs dominação sobre os corpos dos colonizados, os comercializando, os utilizando como mão de obra escrava. E o corpo feminino foi duplamente subjugado, porque além dele ser utilizado como mão de obra, era também utilizado como objeto sexual. Mesmo após a independência, ou seja, num contexto pós-colonial, as sociedades africanas acabaram refletindo esse comportamento do colonizador e o corpo feminino continuou exercendo um papel de submissão e de inferioridade, mas agora não mais ao homem branco, e sim ao homem negro, que também agride, controla e violenta o corpo da mulher negra. Isso acontece porque o corpo feminino é considerado biologicamente inferior ao corpo masculino, e além disso existem discursos médicos, políticos, filosóficos e religiosos que tentam de alguma maneira justificar a inferioridade do corpo feminino. E por conta disso, os corpos femininos são silenciados, colocados em uma zona de submissão e de passividade, e além disso são vistos como propriedade e objetos. Pensando então nessas sociedades que herdaram valores misóginos e patriarcais do colonizador, nós analisaremos as duas obras da Paulina Chiziane, Niket, uma história de poligamia, e Ventos do Apocalipse. Em Niket, a Chiziane retrata o lobolo, que é uma prática que ocorre em algumas regiões de Moçambique, e nessa prática, o noivo entrega uma quantia de dinheiro para a família da noiva para poder se casar com ela. Então, nesse sentido, o corpo feminino é tratado realmente como um objeto que pode ser vendido. Ao ser lobolada, a mulher perde direito sobre seu corpo, e esse direito é passado para o marido e para a família do marido. Então, é por conta disso, por não ter poder sobre seu corpo, que a Rami, a protagonista da obra, passa por diversos tipos de opressão e violência ao longo da narrativa. Então, na narrativa, o corpo de Rami, assim como de outras personagens femininas da obra, é colocado em uma posição de passividade e de submissão, e isso é justificado por um discurso religioso que predomina ali na região sul de Moçambique, onde se passa a narrativa, né? E nesse discurso é afirmado que a mulher deve ser submissa ao marido e deve aceitar tudo aquilo que é imposto a ela. Então, é a partir desse discurso religioso que as personagens femininas da obra, que são do sul de Moçambique, assim como Rami, têm os seus corpos silenciados e oprimidos ao longo da narrativa. Porém, apesar de trazer em Niket essa representação do corpo feminino estando em uma posição de objetificação, passividade, inferioridade, submissão, a Chiziane também retrata na narrativa o corpo feminino tendo uma maior liberdade, como é o caso das personagens femininas que são do norte de Moçambique, que têm certa liberdade sobre seus corpos e sobre a sua sexualidade. Outro ponto relevante da narrativa é a culpa ligada ao corpo feminino. Como eu já disse anteriormente, em Niket, existe um discurso religioso, e nesse discurso religioso a culpa sempre está ligada à mulher. Então, na obra, as personagens femininas são constantemente culpabilizadas por tudo aquilo que acontece ao redor delas. A Rami, né, como eu já disse, a protagonista da obra, ela é traída pelo marido, e depois dessa traição, todos ao redor dela a culpabilizam por esse ato. Dizem, inclusive, que ela não foi suficiente e que ela não cuidou do marido da forma correta. A Rami é culpabilizada mesmo sendo a vítima da situação. Então, nesse sentido, nós percebemos que o corpo feminino, independente de qual seja a situação, será culpabilizado. Culpabilizado, inclusive, pelas violências e opressões que sofre. Em Ventos do Apocalipse, a representação do corpo feminino é muito semelhante da que é feita em Niket, porque a Chiziane também retrata a prática do lobolo. As personagens femininas também são colocadas em uma posição de submissão e de passividade, e o corpo feminino também é tratado como um objeto, como uma propriedade. Em Ventos do Apocalipse também é retratada a culpabilização da mulher. Nessa narrativa, o povo vive um contexto de violência, miséria, abandono e fome. E os homens culpabilizam as mulheres por essa situação. Eles dizem, inclusive, que a mulher é a causa de todos os males do mundo. Então, nós podemos perceber que tanto em Niket quanto em Ventos do Apocalipse, o corpo feminino é colocado em uma posição de inferioridade e a culpa é sempre relacionada à mulher. Concluímos, então, que em ambas as obras, a Chiziane retrata o corpo feminino sendo constantemente inferiorizado e culpabilizado. E, apesar disso, as personagens femininas dessas obras lutam constantemente pela liberdade, pelo direito de escolha e principalmente pelo direito de existir, não somente como objeto e propriedade do homem. Essas personagens, então, resistem à dominação masculina e reivindicam o poder sobre seus corpos. Este é, então, o resumo do meu trabalho. Espero que tenham gostado da minha pesquisa e agradeço a atenção de todos.